europeus, né, de conquistar e colonizar as terras do século XV e XVI. E aí, vocês lembram como seria a resposta de vocês? Como era? Ou não? Mais ou menos? Vocês lembrariam? Acho que eu botei que era tipo pra pegar as especiarias do local, ouro, essas coisas. É só isso? Eu não lembro direito. Caroline, lembra? Não lembro muito, não. Franciele, Maiara. Eu não lembro de nada. Mas eu não lembro mesmo. A Ana já disse que não lembra de nada. Eu pessoal, não lembro não que eu comi ontem, imagine. Ixi, tá difícil. Eu né? lembro. O negócio tá difícil aí, viu, gente? Cuidado, viu? Cuidado. Envelhecimento precoce tá demais, viu? Então, nós podemos responder assim, ó. Pelo desenvolvimento do capitalismo mercantil, né, na Europa, que foi as grandes navegações, os europeus cruzavam o oceano em busca de metais preciosos, como o Vitor falou. As atividades econômicas desenvolvidas no Brasil ao longo da história estão associadas às potencialidades naturais do território. Em diferentes momentos, né, os espaços foram organizados para atender ao mercado mundial que demandava produtos agrícolas ou minerais. Né, como o Vitor falou, né, em busca das especiarias, né, ouro, prata, além de outras coisas, né, para vender, né, essas especiarias e também pagar suas dívidas à coroa inglesa, certo? Alguém respondeu assim mais ou menos? Pelo menos tentem lembrar. Rayane, lembra não? Eu não. Ok, da resposta. É. Da minha, eu acho que eu botei. Assim, não botei exatamente que nem tá aí, mas acho que eu botei alguma coisa parecida. Bom, eu espero. Eu também espero que seja também, que eu vou corrigir a prova de vocês ainda, né? Estou tentando corrigir as outras provas, né, para começar de vocês. Quais foram as transformações ambientais e sociais que foram promovidas, né, pelo café a partir do século XIX? E aí, vocês lembram que comentamos sobre a questão do café no Brasil? Alguém se lembra? Isso é algo que a gente comentou bastante durante as aulas, sobre a questão do café no Brasil. Alguém lembra aí? Eu como. Sobre o aspecto social, o café fez surgir uma nova elite de grande poder político, além de uma classe trabalhadora livre, né, formada pelos imigrantes europeus. Né? Quem foram os imigrantes que vieram para a colheita do café? O plantio e colheita do café, pessoal, lembram? Vocês se lembram? Eu botei assim, pequenez esse primeiro parágrafo. Um pouquinho. Só o segundo parágrafo, que eu acho que eu não botei muito. Certo. Vocês se lembram quais foram os imigrantes que vieram para o Brasil, né, para o plantio e colheita do café? Os europeus? Sim, mas que europeus? Que parte da Europa? Peça ajuda do seu amigo Google. Né, seriam quem? Os italianos e alemães, né, principalmente que vieram para o Brasil, né, para a colheita e plantio do café aqui no Brasil, né, assim que teve a abolição dos escravos. Continuando aqui, né, o crescimento da economia agroexportadora, né, impulsionou a indústria nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, embora a exportação do café continuasse com base na economia nacional. Né, então, o café ainda era a base da economia do Brasil, né. Depois da crise, né, de 29, né, houve uma queda, né, no preço do café e deu início, né, digamos assim, o impulsionamento, né, da industrialização aqui no Brasil, né. Mas durante um bom tempo o Brasil ainda não tinha se desenvolvido na parte industrial.
Quais foram os critérios adotados pelo IBGE para a regionalização do Brasil? Vocês lembram? Lembra, Rayane, dessa aí? Vitor, lembra? Não, eu só começo a lembrar quando tu bota a resposta, que eu vou me assimilando. Aqui clareia as ideias, né? É. Certo. Vitor, lembra dessa aí? Eu não lembro, não. Acho que não lembro. Não Luciane? lembro. Franciele, votou dos mil, Sorry, foi nem Franciele. perguntei nada. Nem perguntei. Perguntei, já era. Tá. E aí, lembra ou não? Ninguém vai lembrar de nada. Ah, mas lembrando de outras coisas, lembram, né? Relevo e vegetação. Eu não Oi? lembro, não. Relevo e vegetação. Só relevo e vegetação, Alton? Eu só lembro desses dois, eu esqueci. Tinha mais uma coisa que eu esqueci. Né? Ao longo da década, né? Isso aí tá no, se vê um mapa, ao longo da década, né? Das ciências foram realizadas, desculpe, ao longo das décadas seguintes foram realizadas várias modificações da divisão oficial. A atual divisão regional do Brasil foi realizada em 1967 e reformulada em 1988 com a Constituição Federal, dividindo o país em 6 estados e um Distrito Federal, né? Esse meu mapa, né, seria aquele mapa que tem no módulo de vocês, certo? Agrupado em 5 macro-regiões, né, que seriam as 5 regiões do país, né? Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, certo? Outras propostas de divisão têm sido feitas, né, discutindo-se, né, a validade da atual regionalização, em vista das transformações socioeconômicas do país nas últimas décadas, né? Entretanto, né, nós estudamos assim a divisão oficial proposta pelo IBGE, que também é mais conhecida, né, que ele dividiu o país em 5 regiões. Só seria isso. Essa questão de vegetação e relevo seria pelos outros 2 geógrafos que dividiram o Brasil, né, Jurandir Rossi e Absader, certo? Como se deu o processo de industrialização no Brasil? Alguém lembra? Rayane, seu amigo Google, lembra? Rayane, menina do... Não, eu preciso da sua resposta para lembrar mais ou menos como foi. Certo. Essa é um pouquinho grandinha. Meu Deus do céu. Né, bem de ensino médio. Ensino médio é assim mesmo, as respostas. Na faculdade é pior. Em 1929, uma crise mundial fez avançar, né, a industrialização brasileira, a criação de indústrias para fabricar produtos antes importados, impulsionada pelo aumento da demanda interna e pelas políticas governamentais, né? Com isso, houve financiamento, taxações sobre produtos importados e o protecionismo, né, nacional, né? Ou seja, aquela questão, né, de dar valor aos produtos nacionais. A atividade industrial ultrapassou o setor agroexportador e em baixa por causa da diminuição da demanda mundial do café. A partir da década de 1930, o Estado brasileiro adotou políticas desenvolvimentistas para promover a industrialização, entre elas a obtenção de financiamento estadunidense, né, para a criação da indústria siderúrgica em Volta Redonda. Ocasionou, então, a chegada da segunda Revolução Industrial aqui no Brasil, com algumas décadas de atraso. Na década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil apresentava uma organização fragmentada do espaço, pois havia mais ligações com o exterior, onde estavam os mercados para as matérias-primas produzidas, com que as áreas próximas com uma deficiência de rede de transporte. Então, infelizmente, né, durante essa época,
Aí no Brasil estava deficiente na questão de rede de transporte. Por quê? Alguém saberia dizer essa? Porque na época ainda só dava-se valor ainda no transporte ferroviário aqui no Brasil, né? As rodovias ainda não eram tantas rodovias aqui no Brasil, então eles davam mais valor ao transporte ferroviário no Brasil, né? As rodovias eram mais próximas assim a ligar as principais capitais do Brasil na época, né? Que era Rio de Janeiro e São Paulo. Final da guerra em 1955 e início da Guerra Fria, né, marcaram a internacionalização da economia brasileira. Quais pontos foram decisivos para o Brasil? Alguém lembra? Não, né? Ninguém lembra. A hegemonia capitalista estadunidense, né, promoveu a articulação de uma base aliada formada pela Europa Ocidental, Japão e América Latina. A criação de instituições como o FMI, Fundo Monetário Internacional, né, e o Banco Mundial foi decisiva para o Brasil. Os constantes déficits da balança comercial associados às leis de redução das remessas de lucros dificultavam, né, a aceleração da industrialização. Somente na segunda metade dos anos de 1950 houve uma guinada em relação à obtenção de capitais externos, né? E quem era o presidente nessa época? Alguém lembra que trouxe capital externo para o Brasil? Alguém lembra quem era o presidente na época? Não. Uma dica, né? Ele prometeu desenvolver 50 anos em 5. Lembrou, Vitor? Eu não lembro, não. Outra dica, transferiu a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Eu não lembro, não. Eu não sei Sério, cara? nenhum presidente, só sei Dilma, Lula e Bolsonaro. Só isso. Só Os esses. mais recentes, né? Da minha época. Ah, tá. Ele também não foi da minha época, não, aquele outro lá, não. Eu acho que é Getúlio Vargas. Não. Getúlio Vargas foi antes. Então sei lá, velho. Tô dizendo qualquer coisa aqui pra ver se eu acerto. É aquele Jango lá. Não. Isso aí foi depois. Juscelino Kubitschek? Isso mesmo, foi o Juscelino Kubitschek, Carol. Olha, era o próximo que eu ia dizer aí. Ficou entre os dois, né? Ele. O antes e o depois dele. Né, Vitor? Pra você ver como eu tenho usado até no chute. Está demais, viu? Atualmente, né, o conceito de potência está relacionado ao conjunto de fatores, possibilita a um país exercer influência sobre os demais fatores, Que fatores o Brasil tem como influência? Alguém sabe a influência que o Brasil tem? O mundo todo ou não? Eu botei soja e petróleo, não sei se tá certo. Soja e petróleo. Isso seria para a questão de exportação, né? Não é outro que você falou, né? Para a economia, né? Sim. Para a economia. Isso aí tem a ver também. Tem muito a ver também, isso. Mas não tem só isso na questão econômica. O Brasil apresenta fragilidade, a economia forte e o parque industrial amplo e diversificado permite que o país, no contexto latino-americano, seja considerado uma potência regional. Embora enfrente dificuldades políticas e econômicas, o Brasil produz desde alimentos e tecidos, como você falou, Otton, né, até itens que requerem altos investimentos em pesquisa e tecnologia, como aviões e produtos farmacêuticos. Também possui grandes empresas, né, como exploração de mineral, como a Petrobras e a Vale, além de uma importante produção científica e acadêmica, como as pesquisas relacionadas à célula-tronco e ao projeto Genoma, né? Mas, infelizmente, né, querendo ou não, nós temos essa fuga de cérebros, né,
esses pesquisadores saem daqui do Brasil porque não conseguem ter incentivos, né, para continuar a pesquisa, né, com que eles, sobre o que eles estavam pesquisando. Aí vem outro país, né, chama eles para trabalhar para o país, né, e infelizmente a obrigação deles é patentear, né, essa pesquisa no país que foi chamado para trabalhar, infelizmente, né. E agora, recentemente também, né, o governo cortou uma certa porcentagem, né, para as pesquisas, né, da vacina que estava sendo produzida aqui no Brasil. A integração nacional, além de um bom parâmetro, né, para analisar a organização espacial do país, é um fator vinculado aos fluxos econômicos interregionais, que evidencia aspectos do desenvolvimento brasileiro. Essa integração tende a se construir a partir de quê? Lembra, Alto, dessa? Não, essa aí foi a mais difícil da prova. Integração nacional. Sobre a integração nacional é um pouco mais chata, né, de se desenvolver essa aí. Né, querendo ou não, sinceramente, um pouquinho chata. Então, poderia começar como? A integração entre as regiões tende a se constituir a partir da expansão da área de influência de uma região hegemônica, né? Ou seja, a região que tinha hegemonia maior que no Brasil seria a região sudeste, né? Processo que se dá com a formação de redes de comunicação e transportes, intensificando a circulação de capitais, mercadorias e pessoas, cabendo o controle desse fluxo à região considerada hegemônica. Atualmente, a região sudeste, né, do Brasil desempenha o papel de líder na formação do mercado interno, sendo termômetro da economia do desenvolvimento nacional, né? Então, é lá que está o cérebro de tudo, né? Digamos assim, comanda tudo na economia do Brasil, né? Inclusive, nós encontramos lá a Bolsa de Valores do Brasil, né? A Bovespa. Durante décadas, o Brasil foi chamado de um país jovem, pelo forte predomínio da população na faixa etária entre 0 e 14 anos. Quando se deu o processo de transição demográfica? Alguém lembra disso aí? Vitor, você que comentou sobre essa parte aí, quando estávamos aí na aulas presenciais, lembra? Eu comentei, foi. Foi. Eu não lembro não, velho. Nas aulas presenciais. A gente ainda estava em sala de aula. Ah, faz muito tempo isso aí, por isso que eu não lembro. Mas você deveria lembrar, né, jovem? Vamos. O Brasil, país jovem, predomínio. Quando se deu o processo. Ah, isso aí foi claramente depois daquele acontecimento lá que aconteceu, né? Bom. Sei lá. Sei não. Eu não lembro não. Ixi, fica difícil. Rayane? Eu tenho amnésia. Esqueci. Amnésia? Ixi, vamos marcar um neurologista então, viu, menina? Certo? Vamos marcar esse neurologista, certo? Para ver o que está acontecendo com essa sua amnésia. Mentira, eu acho. Peraí. Você não tá com amnésia? Do pai jovem. Ai, velho. Pode falar do seu jeito, fala do seu jeito aí. Acho que eu botei alguma coisa relacionada a tipo. Que. Ah, não. Bota aí, vá. Porque eu sou assim, eu só lembro quando a pessoa bota a resposta. Aí eu lembro mais ou menos, entendeu? Então eu vou colocar a resposta, você dá uma refrescada na sua resposta, certo? E fala aí como você comentou. O processo de transição demográfica, né, iniciado na segunda metade do século XX, promoveu o rápido declínio da taxa de mortalidade e, em seguida, da natalidade, influindo assim no crescimento vegetativo da população. A partir das décadas de 1960 e 70, a urbanização e a industrialização exerceram a forte influência sobre as taxas de fecundidade e natalidade. A população de 65 anos ou mais apresentou significativo crescimento, com a média de 7,4% em 2010. O crescimento desse grupo etário mostra a rapidez do processo de envelhecimento da população. Então, lembrou, Rayane? Eu
lembro que eu não botei muito coisas de faixa etária, essas coisas. Não, isso não tem problema não, Média, porque não sei o que lá. isso aí não tem problema. Mas eu falei, parecido com isso aí. Né? Aí a questão também, vocês poderiam falar sobre a questão do avanço da medicina, poderia ser as respostas, né? A entrada da mulher no mercado de trabalho, né? O uso de contraceptivos, essas coisas. Isso até a gente comentou em sala de aula, Franciele, lembra? Franciele dormiu. A Lana tá tentando entrar e não tá conseguindo, não. Porque já passou do tempo já. Até 7h15 a autorização de entrada. É só se mudar o horário. Quais foram as características das migrações internas do Brasil nas décadas de 1950 e 1960? Receita simples. Esse eu lembro. Foi que saíram do Nordeste pro Sudeste, Certo. principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Exatamente. O que mais? Lembra? Mais alguma coisa? Em busca de emprego, né, de oportunidades melhores. As melhorias, né, de vida, né, digamos assim. Nos anos de 1950, né, com a industrialização das grandes cidades, em especial Rio de Janeiro e São Paulo, como você falou, Vitor, as consequências do êxodo rural, né, foram facilmente perceptíveis no Brasil. Na década de 1970, a população urbana passou a ser maior do que a população rural. Por sua vez, as cidades, principalmente as metrópoles, apresentaram um crescimento urbano acelerado, né, dando origem a problemas que se avolumaram, né, no decorrer dos anos. Uma favelização, a expansão da periferia, as inúmeras formas de subemprego e aumento dos percentuais de desempregados e a violência, né? Mas o que você falou, Vitor, está bem certo a sua resposta, viu? Eu nunca erro não, professor. E aí as outras questões que você não lembrou? Aí eu não errei, eu não lembrei, é diferente, né, não? Sim, se tiver errado, quando for corrigir. Mas aí é porque o mundo está equivocado. Como assim? Porque, tipo, as pessoas não entendem o nível da genialidade, sabe? Aí bota que tá errado, mas é porque não avançou ainda o ser humano para poder entender. E você está num patamar acima. Sim, eu e Neymar. Que pipocou ontem, né? Digamos de passagem, né? Os novos humanos, eles são. Pois é, né? Né? Tenha medo desses novos humanos. Não é não, Vitor? Precisa ter medo não, nós somos legais. Será? Sei não, viu? O de início pode ser legal, né? Mas depois veremos. Que fatores de ordem externa contribuíram para a redução das imigrações no início do século XX? Lembra, Vitor, desse aí? Essa você se lembra, Vitor? Não. Não, mas tem certeza que acertou ela? Não. Também não? Então você não está no patamar que você estava falando, né? Às vezes falha o sistema, sabe? Tempo no sistema, né? Na Matrix, né? Estamos aprimorando ainda. Então sai da Matrix, viu? E vem para a realidade. Então podemos falar aqui, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, né? Entre 1914 e 18, né? A crise econômica mundial. A Primeira Guerra Mundial, né? Depois tivemos a crise econômica mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? De 39 a 45. E a reconstrução das áreas atingidas pela guerra a partir de 45.
as últimas décadas do século XX, né, teve início o movimento de entrada legal de imigrantes, principalmente coreanos e bolivianos, né, aqui no Brasil. Né? Não sei se vocês lembram dessa questão de coreanos, né, chineses, né, vindo aqui para o Brasil e os bolivianos também. Não sei se vocês lembram aqui em Aracaju, na época, uns anos atrás, recentemente, na década de 2000, mais ou menos, 2000, 2006, 2007, 2008, em diante. E agora, né, principalmente, nós temos, né, praticamente, né, o centro de Aracaju dominado pelos chineses, né, quem anda pelo centro deve perceber isso, né, já percebeu isso, né? Você compra um produto, né, a garantia é dentro da loja. Saiu da loja, perdeu a garantia. Já perceberam isso? Né, Franciele? Né? Então, essa foi a prova de vocês, né? Alguém teve alguma dúvida sobre alguma resposta ou não? Alguém teve alguma dúvida sobre alguma questão? Caroline? Rayane? Vitor? Otton? Rodrigo? Oi. Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. Alguma dúvida sobre a prova? Se tiveram ou não? Não, mas eu tô com medinho, né? Porque suas respostas foram mais extensas. A minha não foi tão grande assim. Não, eu vou dizer assim, eu digo uma coisa, se estiver coerente, né, com o assunto, eu considero, entendeu? Não se preocupe, eu coloquei uma resposta completa, óbvio, né? Óbvio que vocês não vão ter essa capacidade, assim, de uma hora para outra responder isso tudo, né? Tendo tempo e tudo para responder, né? Eu coloquei essa resposta longa, né? Porque eu tive tempo, né, de pesquisar e tudo mais para colocar essas respostas longas, né? Mas vocês que não têm um tempo curto, né, da prova, né? Então, sendo coerente com o assunto, com essas respostas, não tem problema não. Eu considero, entendeu, entendeu, Rayane? Sim. Né? Mas alguém teve alguma dúvida sobre a prova? Ou achando uma prova meio mediana, difícil, sei lá, o que for? Não, tava de boa. Tá tranquilo, né? Porque assim, como vocês já são terceiro ano, né? Então vocês têm que já estar preparados, né? Para certos tipos de respostas, assim, grandinhas, eu digo assim, né? Porque no que vem faculdade de vocês vai ser respostas disso para duas, três folhas de papel botado de resposta, para uma questão só. Entendeu? Então, tome cuidado com essas coisas. Né? E das outras provas, saíram bem? Estão saindo bem ou não? Assim, né? Tem umas e outras. É porque, veja só, a gente não tá acostumado a fazer subjetiva desde o ano passado. Ó, pelo menos pra mim. Uhum. E, assim, pra mim foi mais difícil, porque pela demora, né? Porque objetiva é mais fácil. Você tem ali, você vai escolher e você já vai lembrar. Que nem quando você foi colocar aí as respostas. Aí eu já assimilei, né? O que Uhum. poderia ser. Aí eu já lembrei. E subjetiva não. Subjetiva você tem que pensar mais, né? No que você É. vai colocar e Detalhar a tudo. resposta e tudo, né? Aí pra mim foi um, assim, isso, mas assim, né, eu já acostumei, assim, né? Primeira prova é assim mesmo, depois vai se adaptando. De repente, né? Volta tudo aos conformes, né? Volta do jeito que era antes, né? Então, gente, como finalizamos já aqui já a correção da prova, vamos começar um novo assunto, né, de vocês sobre a questão, né, de urbanização, que vai ser o próximo assunto de vocês a ser trabalhado. O que vocês entendem sobre urbanização? Alguém tem sobre urbanização?
o que seria urbanização para vocês? Como se deu esse processo de urbanização? Alguém sabe? Lembra, Rayane? Oi, professor. Lembra o que seria a urbanização, o processo de urbanização, essas coisas? Lembra ou não? Professor, ainda estou processando, não lembro de nada. Mas não vem nada na cabeça que é urbanização, questão de urbanização para você? Não vem nada na cabeça de vocês, não? Que seria urbanização para vocês? Tem algum a ver, tipo, deslocamento da população rural para área urbana, alguma coisa assim? Isso tem a ver, né? Que seria o êxodo rural. Meu Deus. Mas tem a ver, Rayane, o que você falou, né? Tem a ver com isso, né? Que é o êxodo rural. Ou seja, a população do campo para a cidade, né? Em busca de melhorias, né? De emprego, essas coisas. O processo também de industrialização, né? Também, né? Que acelerou o crescimento das cidades. O que mais? Eu não sei não. O que pode ter auxiliado assim, no crescimento da cidade também. O êxodo rural, as indústrias, o que mais? Grande parte seria isso, né? Mais de 50%, né? Seria isso na questão da urbanização, né, das cidades. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. É porque depois disso foi surgindo a industrialização, um grande processo de urbanização, né? Isso. Tipo, com cidades, metrópoles, essas coisas, né? Exatamente, né? E além disso, né? Começa a questão, né? De muita gente, como você falou, né? A saída do campo para a cidade, né? A questão também das invasões que começou a ocorrer, né? A pessoa sai do campo e vem para a cidade, né? Aí ocorre o quê, né? Não consegue emprego, não tem como voltar, que já vendeu tudo que tinha no interior, né? Chega na cidade com uma mão na frente e outra atrás. Aí faz o quê? Essa pessoa, sabe dizer, Rayane? Então, Rayane, sabe? Ok. Pronto, você falou sobre o êxodo rural, não foi isso? Sim. Né? Então, essa pessoa sai do campo e vem para a cidade. Só que ela não consegue nada chegando aqui na cidade, né? O campo não consegue voltar, porque vendeu tudo que tinha lá, né? Então, chegou aqui na cidade com uma mão na frente e outra atrás, né? É o que essa pessoa vai fazer? Procurar emprego. Mas assim, ela chegou no campo, procurou emprego e não conseguiu. E aí? Ela vai fazer o quê? O campo não consegue voltar mais.
Aí fica na rua. Exatamente. Aí acontece o quê? Tá na rua, acontece o quê? É. Fica uma... Por isso tem assim, um monte de gente que às vezes fica sem casa, pelas ruas, né? Tentando. Sim, aí começa o quê? A invadir terrenos, né? Isso, é verdade, verdade. Né? Tá lembrando, né? Né? Começa essa invasão de terrenos, né? E começa a favelização das cidades, né? Que a gente pode ver em todas as cidades aqui do Brasil, né? Muitos dizem que aqui em Aracaju não tem favelas, mas as favelas aqui de Aracaju são maquiadas pelos prefeitos que fizeram aqui em Aracaju, né? Muitas invasões daqui, né? De Aracaju, um exemplo, né? Foram essas pessoas que estavam invadindo terrenos próximos à orla e tudo mais, digamos que foram expulsas, entre aspas, né, sendo despejadas assim em locais mais distantes, né, dessas favelas, dando um quê assim de Aracaju não tem favelas, mas se quem anda por Aracaju conhece, sabe muito bem que aqui em Aracaju tem favelas, né, infelizmente. Deixa eu abrir aqui então, começar os slides para vocês. Apareceu para vocês? Apareceu. Certo, obrigado. Então, o Ryan já estava comentando, né, a questão da urbanização, né, que deu início pelo êxodo rural, entre outras coisas, que aconteceu a industrialização e tudo mais, né? Mas vamos saber um conceito melhor sobre urbanização, né, a evolução urbana. A urbanização, seu conceito, é um fenômeno, né, caracterizado pela concentração cada vez mais densa de população em aglomerações de caráter urbano. Né? Mas o que seria essa aglomeração de caráter urbano? Alguém saberia dizer? Tá vindo muitas pessoas para a cidade, né? Aí tá criando aglomerações E que tipo de aglomerações seriam essas, Vitor? de imóveis, de pessoas, muita coisa ali, né? Sendo aglomerada no, no sistema urbano. Exatamente, né? E começa, né, tem uma explosão, né, um boom demográfico, né, de casas, né? Antigamente as cidades cresciam para o lado, né? E hoje em dia nós temos uma verticalização da urbanização. Por quê? Alguém saberia dizer? Os prédios, Então, mas você sabe dizer por quê? não sei não. Não. Bem, antigamente, né, as pessoas visavam mais essa questão de ter casas, antigamente, né? E ninguém tinha essa proporção, assim, de dinheiro, né? Mas só com as cidades começaram a crescer, começou a perder espaço, né? O que é mais viável? Você construir uma casa para acomodar uma família, um prédio com várias casas, digamos assim, várias casas, entre aspas, né? Uma questão vertical para acomodar várias famílias. O que é mais, o que gera mais lucro? Uma casa ou um prédio com vários apartamentos? E aí, o que gera mais lucro? O apartamento, né? Que acomoda mais pessoas. Exatamente, né? Um espaço onde você construiria só digamos assim, algumas casas, né? Você constrói um prédio, né? Que constrói o dobro assim de casa. Só que o espaço vai ser um espaço mais confinado, digamos assim. E principalmente os apartamentos de hoje em dia que estão sendo construídos, né? São praticamente um apertamento, né? Um apertamento, digamos assim, né? Ou gaiolas fixas, digamos assim, podemos falar isso também. Né? Quem já percebeu isso, né?
quem já visitou apartamentos antigos, né, seriam gigantescos, né? E hoje em dia os apartamentos no máximo são 2 quartos, às vezes, no máximo 3, né? E quando a gente vai visitar, vai ver algum apartamento mais antigo, vê uns apartamentos de 3, 4 quartos ou até 5 quartos. Não sei se vocês já perceberam isso, já ou não? Já percebeu isso, Vitor? Claramente percebe-se isso, muito fácil, né? Perceber. Aí você tem algum exemplo que possa incluir também isso ou não? Ah, pai, não, que eu não entendo muito não de apartamento, acho que. Não, não Ficou. precisa ser só apartamento, não, assim, na questão geral. Você percebe que as casas estão diminuindo cada vez mais, né? Pessoas estão vendendo suas casas, né? E quando as casas são vendidas, né, são construídas, né, prédios, né, pequenos prédios, né, ou até, a depender do tamanho do terreno, né, um prédio grande. É isso, não? Sei não, nenhum exemplo não. Não, mas você já percebeu isso que eu falei? Ah, já percebi. Então, aí um exemplo pode ser dito. Não, exemplo não sei não. A gente acabou de comentar esse exemplo. Então, mas eu não vou dizer o mesmo exemplo que o senhor, né? Eu vou Nossa, ficar repetindo. poderia complementar, né? É, porque vai diminuindo mesmo as coisas. Para as pessoas pagar a mesma coisa num negócio pior. Ou até mais caro, né, às vezes. Vai depender da localização, digamos assim. Né? E isso também dá-se o nome de especulação imobiliária, que vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. Alguém já ouviu falar nessa palavra, especulação imobiliária, nessas duas palavras? Ou não? O processo de urbanização, né? O que? A transferência da população do meio rural para as cidades dá-se de forma mais intensa após a Revolução Industrial, né? Como o Ryan falou, né? A saída do homem do campo para as cidades. Em 2030, né, daqui a 9 anos, né, a população urbana representará o dobro da população rural. Né? Hoje em dia, nós temos praticamente aqui no Brasil, mais ou menos 85% da população urbana total no país, né? E apenas 15% da população rural aqui no país. Essa mudança, né, revela um impressionante processo de concentração da população em grandes aglomerações. Né? Como a gente já comentou, né, praticamente hoje em dia, né, os condomínios onde as pessoas vivem, condomínios e casas. As maiores cidades do mundo. Alguém saberia dizer quais são as maiores cidades do mundo? Saberia dizer? Vitor, Otton, Franciele, Mayara, Matheus, Caroline. Tóquio, né? Tóquio seria uma das maiores do mundo? Não é não? Não sei. E aí? Aí você me confunde, eu não sei não. Mas só existe Tóquio? São Paulo é grande também, né? Podemos dizer que é. Né? Mas você conhece alguma outra? É uma música bem famosa de Frank Sinatra. De quem? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Cidade do México, Tóquio. Xangai. Xangai na China? São Paulo também, Sim, na né? China. Também é. Quem mais, Rayane? E seu amigo Google aí? Manila, sei lá como é que Manila, fala. nas Filipinas. Filipinas.
nome de onde aqui é Também, Gilson. Guangzhou. Guan o quê? É o que tem na China, ó. É Guanju. Guangzhou. Professor, Guangzhou. maior cidade, tipo, de população ou maior, assim, de... Em população, Gilson. Ah, então, Bangladesh, que Rayane ia Também. falar, e Isso, Nova na Índia. York. Exatamente, Nova York também. Né? Seria E- as cidades em questão populacional. Continue, pode falar. Não, eu lembrei dessas duas. Hum, A Nova York, porque era a música do Frank Frank Sinatra, e Bangladesh, porque desde muito tempo eu escuto falar que é um formigueiro de gente, é uma coisa assim. Formigueiro humano, né, digamos assim, lá na Índia. É isso aí. Isso mesmo. Vitor, queria falar alguma coisa? Não, aqui. Eu liguei aqui sem querer. Aqui. Dá pra falar, rapaz. Fica à vontade. Não quero falar nada, não. Tá falando agora, por quê? Ah, porque eu tô respondendo assim, eu vou deixar o senhor no vácuo. Sou uma Sei pessoa lá. de respeito, rapaz. É, né? Aí tá bem, né? Só deixa as pessoas aí no vácuo quando eu tô dormindo. Ah, certo. Então não durmo na aula não, viu, igual na outra vez. Nunca fiz isso. Ah, Você não? está me E presencialmente? confundindo com E outra pessoa. presencialmente, naquele dia? Presencialmente? Presencialmente, Uhum. nunca dormi em aula presencial. Dormiu sim. Nunca. Dormiu, Sim, rapaz. Dormiu. Eu dormi, porque eu sou dorminhoca, eu não nego isso pra ninguém. Ah, isso percebe-se, né, Rayane? Desde o primeiro ano. Eu dormi. Mas quem sofreu mais com isso foi Dante, viu? Ele chegava na sala e já tava dormindo. Vixe. Vamos lá. Nós temos aqui Tóquio, no Japão, São Paulo, no Brasil, né? Isso, esses números aí seriam a questão de habitantes, certo? A cidade do México, Nova York, Mumbai, na Índia, Los Angeles, Calcutá, na Índia, Dhaka, Bangladesh, e Delhi, na Índia. Né? Então, seria uma das maiores cidades do mundo, né? Em aglomeração urbana, podemos falar isso. Certo? Então, é só uma questão de curiosidade para vocês sobre isso, certo? Não se preocupem na prova, não vou colocar isso, não. Nós temos aqui alguns conceitos de urbanização, né? Sítio urbano, que é a localização do espaço da cidade em sua relação com a geomorfologia local. Como seria, assim, essa questão de geomorfologia local, pessoal? Saberia dizer, Rayane? Ou foi dormir? Saberia dizer, Vitor, isso aí? Sei não. Sei não também. Questão de geomorfologia. O que é a geomorfologia? Quem lembra? A forma geológica, né? Exatamente, o relevo. Né? O relevo local. Então, aí já diz, né? A localização do espaço da cidade em sua relação com a geomorfologia local. Ou seja, você prefere construir uma casa num terreno aplanado ou num terreno assim inclinado, Victor? Aplanado, né? Óbvio, né? E por que não num terreno inclinado? Porque é mais difícil, né? Aí fica Esse torto. acesso, né? É torto. É. E esses pedreiros aí que constroem um casarão nesses morros aí, tudo doido. Aí chove, aí cai tudo. Exatamente, né? Já ia comentar isso mesmo. Né? Então a gente vê esses pedreiros assim que são mais engenhosos que engenheiros, né? Que constroem essas casas, né? Em qualquer local, né? Pensa que está firme na hora, beleza? Na hora fica firme. Mas quando começa uma chuva forte, né? Começa aqueles deslizamentos de terra, que a gente já comentou isso no primeiro ano, né? Sobre essas questões
de chuva, essas coisas, né? Assoreamento, essas coisas. Então, durante um certo tempo fica firme a casa. Mas depois de um tempo, né, a chuva vai levando, né, a terra, né, e desestabilizando, né, a base da casa. Até chegar uma certa época, né, que essa casa pode chegar a desmoronar. Um motivo. A acomodação, né, ocorre no momento em que duas ou mais cidades inicialmente separadas crescem horizontalmente e se fundem fisicamente, conservando cada uma delas a sua autonomia. Alguém sabia algum exemplo de conurbação? Alguém saberia dar um exemplo de cidades conurbadas? Com esse exemplo de conurbação? Ou não? Saberia dizer essa questão de conurbação? Rayane? Gilson? Otton? Os que mais participam da aula? Caroline? Franciele tá calada, né? Pois é, né? Acho que ela voltou a dormir. Voltei, professor. Tinha ido escovar os dentes. Rapaz, agora que vai escovar os dentes, jovem. Tava tomando café. Olha. Então, você sabe dar um exemplo de conurbação? Eu não tô dormindo, não, viu? Eu tô calada porque o celular tá no carregador. E essa voz de sono aí? Hã? E essa voz de Eu tô sono, com né, sono Rayane? mesmo. Eu tô com sono. Se o senhor quiser que eu durma, eu durmo aqui. Não se preocupe. É com você, né? Não é comigo. Então, Vitor, saberia dizer um exemplo de conurbação? Rapaz, se eu te falar que eu sei, eu tô mentindo. Eu não sei o que é isso, não. Você leu aí o conceito? Ah, eu sei o que é isso, mas um exemplo não sei, não. Eles crescem, aí se Aracaju e. fundem. Como é, Tem uma Otton? cidade. Tem uma cidade que faz fronteira com Aracaju aqui, eu esqueci. Fronteira. E é um país, né? Não é divisa, não? Divisão, foi mal. Nós temos aqui a conurbação, né? Com Aracaju, né? Com Nossa Senhora Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. É, isso aí, Barra dos Coqueiros. Né? Esqueci Segundo do o nome. Otton, faz fronteira, né? São É Cristóvão. um país totalmente diferente, pô. Já foi lá? Pois é, né? Da hora. Um país todo estranho, né? Digamos assim. Totalmente diferente, outro mundo. Pois é, né? É uma outra dimensão, podemos dizer isso. Eu aprovo e a garanto. Seu Cleison. Então eu já morei em outro país, já morei em São Cristóvão. Na sede mesmo, Vitor, ou no interior de São Cristóvão? Não, lá na parte central mesmo. Então, na sede. É. Então, nós temos as cidades, né, que fazem conurbação, né? Elas crescem, né? E a única coisa que faz uma divisa entre elas é uma ponte, por exemplo, né? Aracaju Barra, né? Aracaju São Cristóvão, Aracaju Socorro. É só a única coisa que faz uma divisão entre elas é só a ponte. Mas se não existisse essa ponte, né? Tem muitas áreas conurbadas, né? Que você nem percebe, que às vezes é uma rua que divide uma cidade da outra, né? De um lado da rua é uma cidade X, e do outro lado da rua é outra cidade, como acontece em Minas Gerais. Não sei se vocês já perceberam isso.
Ou não? Em Minas Gerais, não. Aqui eu já percebi. De uma cidade para outra, uma rua separando uma cidade da outra, Vitor? É tipo, aqui é uma cidade, aí passa, dizem que Aracaju é até a ponte ali, aí depois já é São Cristóvão, quando Não, passa isso, mas eu tô falando assim, na própria rua, na mesma rua. na Uma, rua. digamos assim, um exemplo. Vamos colocar aqui Aracaju, tem uma rua aqui, divide as cidades. De um lado é Aracaju e o outro seria Barros Coqueiros. Um exemplo, viu? Um Ah, exemplo disso. Entendeu? Tem muitas cidades que fazem, tem essa conurbação, que é uma rua que divide as duas cidades. De um lado das casas é Aracaju e no outro lado, por exemplo, poderia ser São Cristóvão, um exemplo. E a rua divide as duas cidades. agora tudo faz sentido. Entendeu agora? Né? Entendi, Entendeu agora entendi. pelo que estava tentando explicar? Entendeu, entendeu. É isso que eu estava tentando explicar. Né? Então, tem muitas cidades que apenas uma rua faz essa divisão entre as cidades. Né? Minas Gerais, São Paulo, acontece muito isso, Rio de Janeiro, né? Porque não tem mais para onde, não tem mais essas divisas, assim, de ponte, essas coisas. Aqui não temos essa questão dessas divisas da ponte, por exemplo, né? São Cristóvão, Socorro e Barros Coqueiros é tudo dividido para as pontes. Mas se não tivesse essas pontes, né? A gente só ia saber, né, pela divisão entre ruas, entre uma rua e outra. A mesma coisa, um exemplo aqui, podemos tirar aqui em Aracaju, né? Alguns dizem que o Mosqueiro faz parte de Aracaju, outros dizem que o Mosqueiro faz parte de São Cristóvão. E está nessa briga até hoje, nessa questão de quem é quem, o Mosqueiro, se é de Aracaju ou se é de São Cristóvão, o Mosqueiro. Já ouviu falar isso ou não? Já. Né? Então, isso tudo por uma briga pela questão do IPTU dessas casas de lá. Né? Então, eles ficam disputando, né, a questão do IPTU, para dizer de quem é o Mosqueiro, se faz parte de Aracaju ou se faz parte de São Cristóvão. Né? E fica essa briga. A área metropolitana, né, que é uma área estabelecida entre uma cidade central e as cidades periféricas, para interligação física, política, econômica e social. Né? Essa área metropolitana, que exemplos vocês poderiam dar? Alguém sabe quais são as metrópoles aqui do Brasil? É Rio de Janeiro, né? São Paulo. Isso, Rio de Janeiro, São Paulo. E daqui do Nordeste? Salvador, Salvador, Recife, Recife. Falta uma. Terra eu dos sempre Comediantes. esqueço essa última. Toda vez eu digo, sempre eu digo Salvador, Recife, esqueço a última. É a Terra dos Comediantes. Terra dos comerciantes. Não, comediantes, comediantes. Ah, comediantes. Isso, daqui do Nordeste. Chico Anísio e companhia. Rapaz. Pernambuco. Não, Pernambuco é Recife, Rayane. Vitor já falou. Ceará? Ceará, Fortaleza do Ceará. Certo? Fortaleza do Ceará seria as metrópoles daqui do Nordeste. Né? Então, a área metropolitana, né, a estabelecida entre uma cidade central e as cidades periféricas, né, para interligação física, política, econômica e social. Então, digamos assim, a área metropolitana, né, de Recife, né, então a Recife interliga, né, outras cidades, né, que é o centro da economia do estado de Pernambuco, certo? Digamos assim. Aracaju poderia ser também uma área metropolitana, né, que muitas pessoas vêm aqui para Aracaju, é uma questão de trabalho, né, estudo, entre outras coisas. Não seria isso também? Megalópole.
a união de várias cidades, né, várias áreas metropolitanas, como Nova York e Virgínia, Tóquio, Yokohama, Nagoya, a de Osaka e Kobe, né? E aqui no Brasil, nós temos alguma megalópole? Nunca ouvi falar, não. São Justo Paulo. somos duas metrópoles. Foi ó, São Paulo. São Paulo com quem? Com todos os negócios lá. Tem um monte de cidade perto de São Paulo. Não, são duas metrópoles. Nós temos duas São Paulo. São Paulo é uma delas. E a outra metrópole? Ah, tá, pera. Rio de Janeiro? Isso, exatamente. Rio de Janeiro e São Paulo, né? A ligação das megalópolis. Entre as duas metrópoles. Então, nós temos uma megalópole da região sudeste, né, que seria São Paulo e Rio de Janeiro. Tá bom? Que é em questão mundial, né? Como os gringos do Brasil, né, só conhecem São Paulo e Rio de Janeiro, né? Isso, não sei se vocês já perceberam isso. É verdade. Né, a mesma coisa, vai fazer, as bandas internacionais que fazer um show no Brasil é praticamente São Paulo e Rio de Janeiro. Bandas internacionais. É muito raro essas bandas tocarem em outros estados. Que são as mais conhecidas do Brasil, elas, né? Óbvio. Então, como diz aqui, né? Quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior é sua taxa de urbanização. Os fluxos que as interligam, criando o que se chama uma rede urbana, né? Mas o que seria essa rede urbana para vocês? Eu acho que Elton sabe, professor. E aí, Elton, jogaram Eu não sei não, mas eu acho que ele sabe. para você. Tipo o setor econômico de uma cidade completo, tipo São Paulo, tipo, eles produzem de tudo lá. Eles produzem uma peça para uma máquina, para completar uma máquina, algo assim. Isso seria a industrialização, né? A questão da indústria, né? Você fala, né? É, isso aí. Mas essa questão de rede, podemos incluir assim, na questão da globalização, rede de comunicação, rede de transporte, essas coisas, né? Então, por exemplo, como o Alto falou, né? São Paulo, né? São Paulo é o centro econômico do Brasil. Então, ela tem uma rede de comunicação não só com aqui o Brasil todo, mas também com outros países do mundo. Rede de transporte, né? Muitas coisas que saem daqui do Brasil saem através dos portos de São Paulo. Entenderam? Seria isso uma questão de rede urbana. Tudo tendo essa ligação entre esses estados. Né? Como se fosse uma teia de aranha. Né? Uma teia de aranha não tem vários caminhos nessa teia de aranha? Já perceberam isso? Ou não? Já. Então, essa questão de teia de aranha, né, faz várias ligações. É como acontece aqui no Brasil. Essa rede urbana, né, vai tendo uma ligação entre outras cidades, outros estados. Então, na rede urbana, né, nós temos, né, a questão da como ela cresceu, né, na questão padronizada. Então, nós tínhamos as vilas, né, são cidades pequenininhas, né, a cidade local, né, que as vilas se ligam com a cidade local. A cidade local pode se ligar com a metrópole nacional, né, ou com a metrópole regional. E, além do mais, pode se ligar ao polo regional, que se interliga, né, com a metrópole nacional. Ou pode se ligar com a metrópole regional, que se interliga com a metrópole nacional. Né? Essa questão da rede urbana, né, na questão clássica, a rede urbana clássica. Né? Hoje em dia, né, a nova rede urbana, tudo se interliga com tudo. Por que todas se interligam com todas? Saberam dizer? Essa questão da rede urbana clássica, né, que é dividida.
Mas na atualidade, nós temos outros tipos de região urbana. Saberiam, assim, dizer como seria ou não? Me Vitor. Sei não. E aí, Rayane, sabe? Se eu ficar rindo de mim, só porque eu não sei das coisas. Assim eu Quem fico tá rindo? triste. Eu vou Quem tá chorar. rindo? Quem tá rindo, rapaz? Eu vou chorar, tá vendo? Isso é bullying. E quem tá rindo, rapaz? Me diga. Leva a sério não, professor. Tô Eu brincando. sei, pô. Eu sei. Aí ninguém tá rindo, rapaz. Eu tô rindo. Então você tá rindo de você mesmo, né? Ah, sou muito besta, velho. Né, gente? Então, essa ligação da rede urbana clássica, né, tem uma ligação entre uma e a outra, né? Uma ligando um pontinho ao outro. Na rede urbana atual, né, não importa, a vila pode se conectar diretamente, né, com a metrópole nacional, né? Por quê? Hoje em dia é uma ferramenta muito utilizada para a ligação com a metrópole nacional. Alguém saberia dizer essa ferramenta? Alguém sabe dizer que ferramenta é utilizada? Por exemplo, a vila se conectar com a metrópole nacional. Alguém sabe dizer o nome dessa ferramenta? Rayane, sabe a ferramenta? Sei não. Digamos que nós estamos utilizando ela agora. Qual seria? Bom, eu A tô utilizando o internet? celular, né? Então, você acabou de falar, a internet. Né? Ah, é verdade. Hoje em dia, né, nós podemos comprar tudo através de um pequeno aparelho chamado celular, né? E não precisaríamos, por exemplo, ir para uma cidade local, para a capital de uma cidade, né? Por exemplo, pessoas que moram no interior de Sergipe, antigamente vinham para a capital, né, para se consultar ou comprar algum outro produto, né, que não tinha no interior. Hoje em dia, com a internet, né, e com o avanço das rodovias e tudo mais, né, e o crescimento das cidades, né, a pessoa não precisa mais sair do interior para vir para a capital, para se consultar, fazer compras e tudo mais. Nos interiores, hoje em dia, tem praticamente tudo. Né? Por exemplo, na megalópole Carira, em Rayane, lá tem quase tudo, não tem? É, tem. Né? Então, o que é que falta lá em Carira? É porque é uma cidade pequena, né? Então, assim, Então, a não. Que megalópole, nem digamos assim, Glória. vamos brincar. Vamos levando a brincadeira, né? A megalópole Carira, digamos assim. Né? Então, Carira se conecta com Glória, digamos assim, para, por exemplo, o shopping de Glória. Não seria isso, né? Então, aí Glória já tem uma proporção maior pra conseguir fazer um shopping. Carina é pequeno demais. Pois é, mas assim, digamos assim, antigamente, anos atrás, as pessoas, até o pessoal de Glória, né, tinha que ir para Aracaju, né? Sim. Mais isso, né? Hoje em dia tudo próximo, entre aspas, assim, né? Com a questão da internet, né? O crescimento da cidade, né? E assim sucessivamente até se tornar levando na brincadeira, a megalópole, digamos assim. A hierarquia urbana, né? Nós temos a metrópole mundial ou a cidade global, que exerce influência não só em seu país, mas no mundo todo. A exemplo, Nova York e São Paulo. A metrópole nacional exerce influência em todo o território nacional. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador. Metrópole regional serve de influência sobre as diversas cidades menores. Por exemplo, Manaus, Belém, Goiânia, aqui no Nordeste, né, como o Vitor falou, né, Salvador,
Recife, Fortaleza. Capital regional. Serve de polo para centros regionais menores. Um exemplo, Florianópolis. Centro regional. Tem sob influência cidades menores, como Caxias do Sul. Alguma dúvida aí, gente, sobre essa questão de hierarquia urbana? Nenhuma dúvida, professor. Nenhuma. Quero ir na prova então, viu? Mas aí na prova é daqui a muito tempo. Aí daqui pra lá a gente pode se esquecer de alguma coisinha assim, pá, né? Não, a Mas prova aí não está chega. a gente relembra um pouco. A prova não está chega, né? A que mais demora é a primeira unidade. A segunda em diante é um tapa. Mas por enquanto, tranquilão. Tá Tranquilão, tranquilo, professor. né? Tranquilo. Beleza, então. Vamos lá, dando continuidade. Se tiverem dúvida, viu, pessoal? É só falar, viu? Certo? A construção de uma cidade urbanizada. Os países subdesenvolvidos, né? A urbanização se produziu sem apoio prévio da industrialização, né, e em ritmo descontrolado, de modo que o crescimento das cidades é hoje em dia 3 vezes mais acelerado que nos países industrializados, né? E como é que acontece isso? Sabendo dizer? Esse crescimento da cidade desorganizada? Porque como eles não se desenvolveram antes, Uhum. aí agora eles se desenvolvem mais rápido do que os países que já se desenvolveram antes. Mas esses países desenvolvidos, né, eles planejaram a cidade, né? E nesses países desenvolvidos, né, não houve tanto planejamento das cidades, ou seja, cresceu desordenadamente, ou seja, aqui pode ter uma indústria, do lado, uma vila de casas. E aí, essa vila de casas as pessoas vão conseguir morar lá ou não? Essa vila de casas, será que conseguiria morar ou não? E aí, Vitor? O que o professor tava falando com minha tia, que ela entrou Tá aqui no certo. quarto, eu nem escutei. Viu? Como eu falei, né, o crescimento desses países subdesenvolvidos, né, cresceu de qualquer forma, né? Por exemplo, uma indústria aqui e do lado uma vila de casas. Essa vila de casas, as pessoas iriam conseguir morar ou não? Era, né? Era para as pessoas conseguirem morar, só que aí as casas vão sendo substituídas por indústria. Aí vem a questão também da poluição, né? Vem essa questão da poluição. Do ar. Isso. A questão também do valor do imóvel, né, da casa, diminuindo do né? Seria isso também? O que o senhor falar, eu concordo, professor. É? Rapaz, concordo não, rapaz. Não, eu concordo que se eu falar no assunto aí de geografia. Não, se eu falar alguma coisa errada, você vai concordar? Vou, porque a gente tem que dar apoio, sabe, pro professor, para ele se sentir Né? bem e passar uma prova mais tranquila. Não, não quero apoio, não. Quero que você pense. Vamos ver, deixa eu pensar. Ó, Né? Nos países desenvolvidos, né, houve o planejamento, né? Cada qual, né, tinha uma parte, né, da cidade, né, uma parte da indústria. Mas antigamente tinha as vilas, óbvio, né, próximas às indústrias, né, dos trabalhadores. Mas hoje em dia, né, nos países desenvolvidos, o local, né, é só para as indústrias. Não existe mais vila de operários, né? Como aqui em Aracaju nós temos o famoso bairro industrial, né? Antigamente, né, tinha assim a indústria, várias indústrias no bairro industrial. Hoje em dia, né, pouquíssimas indústrias estão funcionando por lá, né? Vocês já perceberam isso no bairro industrial? Quem anda por lá deve saber, né? Né, Mayara? Que Maiara, professor? Oi, Mayara Cruz. Tá perguntando o que é ela?
Que ela mora no BI, né? Bairro Industrial. Mara tá invernando. É só pode, né? Não está entre nós aqui, né? Para participar. Né? Então, percebe-se, né, que esses bairros industriais, né, as indústrias começaram a desativar, né, dar local a casas. Mas antigamente, né, como falei, né, esses bairros industriais era para a questão de servir as pessoas que morassem, os operários que morassem próximas às fábricas para evitar o atraso, né, e também para baratear a questão de transporte, né, as pessoas não precisavam se deslocar de tão longe para chegar às indústrias. Os desenvolvidos, né, principalmente nos europeus, o processo de urbanização deu-se de forma gradual e estão ligados basicamente ao processo de industrialização. Então, as cidades cresceram gradativamente com suas indústrias, né? Aqui, primeiro, colocar a indústria aqui no Brasil, um exemplo, e cresceu desordenadamente. Poucas cidades aqui no Brasil foram planejadas. Vocês conhecem que cidades que foram planejadas aqui no Brasil? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer quais cidades foram planejadas aqui no Brasil? Foi planejada indo, sabe? Não teve Não, planejamento, não. No Brasil. mas você conhece alguma cidade que foi planejada aqui no Brasil? Não, pra mim foi tudo gambiarra aqui no Brasil mesmo. Sério, cara? Eu não conheço nenhuma que foi planejada direitinho. Talvez Fortaleza, talvez? Não. Então não sei não. Vitor, saberia dizer? Rayane? Sei não. Franciele? Mas eu não sei mesmo. Certeza. Deixa eu ver. É o quê mesmo? Alguma cidade planejada aqui no Brasil? Algumas cidades planejadas? Isso. Alguém conhece alguma cidade planejada aqui no Brasil? Vixe, não sei não. Sério, menina? Sei lá. Se eu sei que a gente já... aqui Aracaju já foi uma cidade planejada. Ixi, não vai não. Eu ia falar. Por que não falou? Hã? Por que não falou? Eu ia falar real. Sei lá, né? Não sabia que aqui era planejada, mas eu ia falar. Sério que Aracaju foi planejado? Uma parte de Aracaju já foi planejada. Oh, que fofinha. Tá, uma parte tá explicado. Isso. O resto Né? foi indo. Pois é, né? Foi crescendo, né, desordenadamente, né? E alguém sabe onde essa parte planejada de Aracaju cresceu? Foi planejada? O centro? Em que parte do centro? Putz, aí você já me complica. Eu sei que foi planejada porque tem aquele negócio da cidade ser em xadrez, não é? Exatamente, trabalho de xadrez. Né? Então, digamos assim, da Barão de Maruim até a Conde de Santo Antônio foi uma cidade planejada aqui em Aracaju. Né? Então, quem mora nessa região do centro, Getúlio Vargas, centro, né? Ali tudo foi uma parte planejada de Aracaju. Mas depois foi crescendo desordenadamente, né? Principalmente com a invasão, né? O assoreamento dos mangues aqui em Aracaju. Né? Então, grande parte onde nós vivemos aqui em Aracaju era mangue. Né? Por isso que nós temos o famoso alagaju. Né? Não sei se vocês perceberam isso. Né? Sempre que chove, alaga uma parte de Aracaju. Já perceberam isso? Já. Pois é, né?
naquela região, por exemplo, ali no Jardins, na região dos Jardins mesmo, choveu, caiu uma gota d'água ali, enche os canais. Ali pelo Batistão também, principalmente maré alta. Pior quando tem maré alta. Né? Então, é um Deus nos acuda. É verdade. Lá pra 2010 eu morava ali perto do aeroporto. Aí alagava tudo, velho. Pois é, porque ali era uma área de mangue. Né? Ainda tem resquício de mangue ali pelo aeroporto. Né? Mas até hoje, né, ocorre isso, esse alagamento, né, esse assoreamento dos mangues que protegiam, né, desse alagamento, né? Mas o homem sem planejamento, sem nada, né, foi desmatando os mangues, né? E aconteceu isso, infelizmente, né? Outras cidades planejadas que nós temos aqui no Brasil seria Brasília, Curitiba, tem uma região norte, acho que foi Belém também, parece que foi uma das planejadas aqui no Brasil, né? Mas eu vou deixar uma pesquisa para vocês, certo? Vocês vão pesquisar quais cidades, as primeiras cidades planejadas do Brasil. Professor, uma coisa engraçada que, tipo... Professor, até... Não pode falar, vai. Não, pode falar, vai. Eu achei engraçado que, tipo, Atenas era mais organizada do que as cidades planejadas do Brasil. Exatamente. E Atenas era antigo, mais de Pois é, 1000 anos. Os dutos ali, né, de esgoto e tudo mais, né, a água potável que passava, né, se atentasse, né, um ritmo, né, seria um país totalmente diferente, né, se não tivesse a queda de Roma, né, digamos assim, o Império Romano. Exatamente. Diga, Franciele. Não, era só pra pedir pra você colocar No chat? o nome da pesquisa ali, mas eu já vi. Beleza, então vocês vão pesquisar, né, as primeiras cidades planejadas do Brasil, certo? Para a gente comentar a próxima aula. Certo? Então, continuando aqui, só para finalizarmos já a nossa aula. A Revolução Urbana, né? Os países industrializados, né? Ocorreu com a primeira Revolução Industrial, né? Unificou o êxodo rural, né? A saída do homem do campo para a cidade, né? Que estava precisando de mão de obra, né? Naquela época. Cidades passaram a receber a infraestrutura, né? E a urbanização e globalização, nós vamos dar continuidade na próxima aula, certo? Senão a gente finalizar isso, aí vai ficar meio perdido essa questão, certo? Vocês tiveram alguma dúvida aí durante essa aula ou não? Não teve dúvida, não. Rayane? Não, tá de boa. Tá tranquilo, né? Os que estão presentes, mais calados. Estão entre nós, mas não falam nada. Acho que vai ter que fazer uma sessão espírita aqui. Não, gente? Então, gente, não se esqueça dessa atividade, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, né? Essa semana eu vou terminar a correção da prova de vocês, certo? Estou terminando das outras turmas primeiro, para depois explicar de vocês. Eu vou corrigir com muito carinho, certo? Pensando em cada um. Né, Vitor? Corrigir com muito carinho a prova de vocês. Não, com certeza. Mas pouco não. Qualquer erro, assim, até de digitação, eu corto. Que é isso, cara? Que deselegante. Que nada, rapaz. Relaxe. Certo? Espero que vocês tenham sido bem na prova, certo?
Sabe dizer se alguém faltou as provas ou não? Eu sei que eu fiz, né? Do resto eu não sei não. Ainda bem, né, que você fez, né? Porque eu digo uma coisa. Segunda chamada, se preparem. Quem faltou? Misericórdia. Tem até medo. Certo, gente? Que nada, não precisa ter medo, não. É só estudar um pouquinho mais. Tenho medo não, quem não deve não teme. Será? Será? É, né? É o que dizem. Então, gente. O que acontece, né? Então, gente, falta aqui 5 minutos para terminar, certo? Vou saindo aqui para encarar outra turma. Certo? Beber uma água também, que a garganta já está seca. Tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem. Não se esqueçam de fazer essa pesquisa, tá bom? É uma coisa bem simples, só quer saber os países, ou as cidades, né? E o ano de planejamento e construção delas. Certo? Certo, pessoal? Certo. Ô, professor, Então, é para gente, enviar para o e-mail ou para diga. trazer na próxima aula a pesquisa? Não. A gente vai discutir aqui na próxima aula. Tá bom. Certo? Então, Ok. galera, se cuidem, viu? Se cuidem aí. Tá bom? A gente se vê na aula. Ei, professor. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Levantou a mão? Não, porque se eu disse tchau, eu levantei a mão, aí dei tchau. Ah. Parei com você, viu, Vitor? Então, gente, se cuidem aí, viu? Tchau, tchau, gente.